Capítulo 32. Ótica geométrica. Introdução ao estudo da ótica. Introdução. A ótica é o capítulo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz, uma das formas pela qual a energia se manifesta. O que denominamos cotidianamente de luz é apenas uma pequena parcela de um vasto conjunto de ondas eletromagnéticas distinguidas por valores diferentes de frequência. A luz visível é a parte que enxergamos devido aos nossos olhos. É emitida por qualquer coisa, desde os vagalumes, as lâmpadas, as estrelas, até por partículas rápidas batendo em outras partículas. A ótica é dividida em ótica física, que estuda a natureza da luz; ótica geométrica, estuda a trajetória da propagação da luz; e ótica fisiológica, estuda os mecanismos responsáveis pela visão. Em nosso curso de ótica, vamos estudar alguns fenômenos luminosos e suas aplicações, e também a ótica da visão, estudando a geometria da propagação da luz, sem se preocupar com a sua natureza. Raio de luz. Um raio de luz é a representação da trajetória da luz em determinado espaço, e sua representação indica de onde a luz sai, a fonte, e para onde ela se dirige. Pincel de luz. Denomina-se pincel de luz um conjunto de raios luminosos. Os pincéis de luz podem ser classificados em 3 grupos. Cilíndrico, quando os raios de luz são paralelos entre si. Cônico convergente, quando os raios de luz convergem para um único ponto. E cônico divergente, os raios de luz divergem a partir de um único ponto. Fontes de luz. Objetos luminosos ou fontes de luz são aqueles que emitem luz própria, tais como o sol, as estrelas, a chama de uma vela ou lâmpadas. Podemos classificar as fontes de luz de várias maneiras distintas. Classificaremos em nosso curso quanto à dimensão, ou seja, seu tamanho, e quanto à sua natureza, ou seja, o modo como a fonte emite luz. Fontes de luz quanto à dimensão. O Sol é uma fonte extensa de luz, pois apresenta um tamanho que não pode ser desprezado para os habitantes da Terra. Para os terráqueos, as estrelas são fontes pontuais ou puntiformes, devido à distância que se encontram de nós. Entretanto, essa classificação das fontes de luz quanto à dimensão não permite uma precisão considerável. Afinal de contas, depende do referencial adotado, ou seja, para um observador, uma fonte é extensa. Para outro observador, a mesma fonte pode ser pontual. Fontes de luz quanto à natureza, ou seja, modo como emitem luz. Podem ser de 2 tipos, primárias ou secundárias. As fontes primárias são aquelas que emitem luz própria, são os corpos luminosos. Podem se dividir em 2 grupos, das incandescentes e luminescentes. As incandescentes são aquelas que emitem luz própria a alta temperatura. As luminescentes emitem luz a baixa temperatura. A temperatura não é a razão pela qual emite luz. Dentro do grupo das luminescentes, podemos descrever 2 grupos, as fosforescentes e as fluorescentes. Fosforescentes são objetos que emitem luz espontaneamente, enquanto que fluorescente são aqueles que transformam um outro tipo de energia em energia luminosa. Por fim, as fontes secundárias são aquelas que refletem a luz de outros corpos, ou seja, os corpos iluminados, a grande maioria dos objetos que nos cercam. Meios materiais. Podemos classificar os meios materiais por onde a luz pode se propagar da seguinte forma. Transparente é aquele que permite que a luz o atravesse perfeitamente em linha reta. Translúcido, a luz consegue atravessar este meio material, porém, com inúmeros desvios. E opaco, a luz não consegue atravessar esse tipo de meio material. Fenômenos luminosos. A luz pode apresentar comportamentos distintos em inúmeras situações particulares. Estes comportamentos são denominados fenômenos, assim classificados. Reflexão especular ou regular. O pincel incidente é sempre igual ao pincel refletido. Reflexão difusa ou espalhamento. O pincel incidente é refletido aleatoriamente. Refração.
A luz incide numa superfície e a atravessa, passando a se propagar em outro meio material diferente do inicial. E a absorção, a luz incide numa superfície e fica detida nela, sendo absorvida. Cores dos corpos. As cores com que vemos os objetos iluminados correspondem às cores da luz refletidas por eles. A luz branca é policromática, composta no mínimo por 7 cores. Um corpo é branco quando reflete todas as cores componentes da luz branca, e um corpo é negro quando absorve todas as cores que nele incidem. Como veríamos, por exemplo, a bandeira brasileira se ela fosse iluminada por uma fonte luminosa que emitisse somente luz monocromática verde? As cores da bandeira brasileira são verde, amarelo, azul e branca. Isso somente acontece quando a bandeira é iluminada com luz branca. Se a iluminação for com luz verde, teremos: a parte verde será vista verde. As partes amarela e azul serão vistas negras. Um objeto amarelo ou azul absorve totalmente a luz verde. A parte branca será vista verde. A luz verde é uma das componentes da luz branca. Então veríamos a bandeira apenas em verde e preto. Princípios da ótica geométrica. Um princípio é um enunciado, uma lei, que não pode ser comprovada através de cálculos matemáticos ou equações que determinem o seu comportamento. Entretanto, pode ser demonstrado experimentalmente, através de modelos e exemplos de laboratório ou de nossa vida cotidiana. Nesse tópico, mostraremos os 3 princípios da ótica geométrica, acompanhados de exemplos que possam demonstrar a sua validade. São eles: princípio da propagação retilínea da luz, princípio da reversibilidade dos raios de luz e princípio da independência dos raios de luz. Princípio da propagação retilínea da luz. Formação de sombra. Uma fonte pontual emite luz que passa pelas bordas do objeto opaco, iluminando um anteparo, exceto a região do objeto que não permite a passagem da luz. Forma-se então uma região escura, denominada sombra. Se a luz pudesse fazer curvas, não se formaria a sombra. Princípio da propagação retilínea da luz. Formação de penumbra. Uma fonte extensa emite luz que passa pelas bordas do objeto opaco, iluminando um anteparo. Neste caso, formam-se 3 regiões distintas: a iluminada, pois a luz não foi bloqueada; a penumbra, região parcialmente iluminada; e a sombra, região totalmente escura, onde a luz não conseguiu atingir devido à presença do objeto opaco. Se a luz pudesse fazer curvas, não se formaria a penumbra. Princípio da propagação retilínea da luz. Eclipse solar total. Ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Neste caso, a Lua encontra-se em seu perigeu, ponto mais próximo da Terra, e produz sombra, eclipse total, e penumbra, eclipse parcial. Se a luz pudesse fazer curvas, não se formaria o eclipse. Princípio da propagação retilínea da luz. Eclipse solar anular. Ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra. Neste caso, a Lua encontra-se em seu apogeu, ponto mais distante da Terra, e produz exclusivamente penumbra, eclipse parcial. Contudo, na parte central do eclipse apontada na figura, o observador na Terra veria um eclipse parcial, podendo visualizar toda a borda externa do Sol, parecendo-lhe um anel de luz no céu. Daí o nome de eclipse anular. Se a luz pudesse fazer curvas, não se formaria o eclipse. Princípio da propagação retilínea da luz. Eclipse lunar. Ocorre quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua. Neste caso, quando a Lua atravessar o cone de sombra produzido pela Terra, veremos um eclipse inicialmente parcial, evoluindo até atingir o eclipse total e em seguida retrocedendo como parcial, até deixar de existir. Se a luz pudesse fazer curvas, não se formaria o eclipse. Princípio da propagação retilínea da luz. Câmara escura de orifício. Experimento no qual uma caixa, toda pintada de preto por dentro,
possui um furo, orifício, em uma das faces, na frente do qual colocamos um objeto luminoso. A luz proveniente do objeto atravessa o furo e produz na parede oposta uma imagem reduzida e invertida do objeto. Se a luz pudesse fazer curvas, não se formaria a imagem da câmara. Para a câmara, P representa a posição do objeto, ou seja, a distância entre o objeto e o furo. P' representa a posição da imagem, ou seja, a distância entre a imagem e o furo. O representa a altura do objeto, ou seja, o seu tamanho. E I representa a altura da imagem, ou seja, o seu tamanho. Determinadas as grandezas medidas, é possível escrever a equação mostrada ao lado. O sobre I é igual a P sobre P'. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. É possível inverter o sentido dos raios de luz sem que haja perda de suas propriedades intrínsecas. Considere que um raio faz o percurso ABC na figura ao lado. Se o raio de luz fizer o percurso no sentido contrário, CBA, a trajetória do raio será a mesma. Para a luz, o que importa é a direção de propagação e não o sentido. É possível inverter o sentido de um raio de luz sem que haja perda da trajetória. Princípio da independência dos raios de luz. A propagação da luz independe da existência de outros raios de luz na região que atravessa. Este princípio você observa quando um palco é iluminado por dois feixes de luz provenientes de dois holofotes. A trajetória de um raio de luz não é modificada pela presença de outros. Cada um segue sua trajetória como se os outros não existissem. Ponto-objeto e ponto-imagem. Estas são duas definições importantíssimas para o estudo da ótica geométrica. Em todos os capítulos seguintes, nos referiremos constantemente aos pontos-objetos e aos pontos-imagens. Portanto, procure memorizar a forma como cada um destes pontos são definidos. Observe a figura seguinte que procura mostrar, através de esquemas geométricos, como formar o ponto-objeto e o ponto-imagem. Ponto-objeto é o vértice do pincel de luz incidente sobre um sistema óptico. Observe na figura que o ponto-objeto real, o ponto-objeto virtual e o ponto-objeto impróprio são obtidos a partir dos raios de luz incidentes sobre o sistema óptico, representado pelo espelho E. Na simbologia, POR, ponto-objeto real, o cruzamento dos próprios raios de luz. POV, o ponto-objeto virtual, o cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. POI, ou PO infinito, ponto-objeto impróprio, formado pelo pincel cilíndrico. Ponto-imagem é o vértice do pincel de luz emergente de um sistema óptico. Observe na figura que o ponto-imagem real, o ponto-imagem virtual e o ponto-imagem impróprio são obtidos a partir dos raios de luz emergentes do sistema óptico, representado pelo espelho E. A simbologia será PIR, ponto-imagem real, cruzamento dos próprios raios de luz. PIV, ponto-imagem virtual, cruzamento dos prolongamentos dos raios de luz. PII, ou PI infinito, ponto-imagem impróprio, formado pelo pincel cilíndrico. Exercício proposto número 1. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 2. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 3. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Exercício proposto número 4. Pare o filme, resolva o exercício e depois confira a resposta. Muito bem, pessoal. Encerramos o estudo do capítulo 32 de Ótica Geométrica. Introdução ao estudo da ótica geométrica. Um abraço.